Vamos continuar o nosso estudo de Efésios, capítulo 6, verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se, novamente, Paulo está dando uma ordem, uma orientação, uma recomendação. Vocês devem fazer isso que eu estou dizendo. Vistam-se, revistam-se, protejam-se. Isso dá uma ideia de que nós, naturalmente, estamos desprotegidos, vulneráveis. Precisamos nos vestir, nos revestir. Não tem como eu ler esse texto e eu não lembrar daquela parte de Davi, quando Davi corajosamente se apresenta para defender Israel e lutar contra Golias, contra o gigante. E quando o rei Saul toma conhecimento de que aquele menino quer enfrentar o gigante, ele coloca uma armadura em Davi. Mas Davi não consegue andar. Ele veste a armadura e ele diz: eu não consigo andar com essa armadura. E aí o que a gente conclui? Que não pode ser qualquer armadura, nem a armadura de alguém. Tem que ser a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Sim, precisamos nos proteger, precisamos estar protegidos, revestidos, vestidos, ok? Mas não é a armadura de uma outra pessoa, não é qualquer armadura. E Davi conseguiu lutar contra Golias sem usar a armadura do rei Saul. E ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E a gente sabe da história das 5 pedrinhas e que ele acertou na testa do gigante, o gigante caiu, ele com a própria espada, ele matou Golias. A história é contada em 1 Samuel. Se tu não conhece, leia nas referências o texto bíblico, porque a história é maravilhosa. Então, desde a história de Davi, já tem essa menção a respeito de armaduras, né? Se tu for ver o povo de Israel, sempre eles tinham que se proteger, eles tinham que estar sempre lutando, eles viviam cercados de inimigos. Mas o que eles faziam? Eles iam no nome de Deus, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus terrível. O nosso Deus é terrível, ele é temível, ele é fogo consumidor, ele aniquila, ele extermina os seus inimigos. Sim, o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus e ele nos chama para a batalha, nos chama para a guerra, nos chama para a luta. Paulo diz que somos soldados de Cristo. Então, as menções de guerra, de vitória, de luta, de batalha são inúmeras na Bíblia. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Essa é uma música da minha adolescência, da minha juventude. Nós somos soldados de Cristo. E estamos lutando, vamos dizer assim, uma guerra santa. Uma guerra contra quem? Contra o nosso inimigo espiritual. Essa armadura, ela tem que estar sempre conosco. Todo dia a gente tem que vestir essa armadura. Essa armadura não é qualquer armadura, é a armadura de Deus.
Esse nosso Deus é o Deus eterno. É aquele Deus que é, que era e que há de vir. A nossa luta só vai acabar quando Jesus voltar. E Jesus, o título dele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E sim, ele é vitorioso. E nós, com ele, com Jesus, nós também temos a vitória. Que vitória é essa? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se somos cristãos, nós já vencemos, nós já derrotamos o nosso inimigo. Então, vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficarmos firmes. Aí me lembra que a gente falou no outro vídeo. Firme, inabalável, alicerçado, permanecer, resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A casa que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu firme, inabalável. Uma oração que podemos fazer é que Deus nos mantenha inabaláveis, um coração puro e um espírito inabalável. O que vem a ser isso, um espírito inabalável? É um espírito que não vacila, que não tem medo, que não se esconde, que não se encolhe, que não retrocede, que não foge. Ficar firme significa enfrentar, estar de pé, permanecer, ficar firmes, alicerçados. Vemos, inclusive, e principalmente na carta de Efésios, a importância de estarmos alicerçados, enraizados, firmados em Cristo, na palavra. Aí a gente pergunta, mas então, eu estou numa guerra. Sim, estamos. Contra quem? Contra as ciladas do diabo. Eu sei que muitas pessoas não gostam nem que a gente fale a palavra diabo. Tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver. Que diabo? Não existe diabo, não existe Satanás, isso aí tudo é uma história. Aí eu vou te falar, quem tentou Jesus no deserto? Foi o diabo. Quem foi a serpente que enganou Eva? Era o diabo. Quem foi que entrou no coração de Judas e fez com que ele traísse Jesus? O diabo. Quem é o inimigo das nossas almas? É o diabo. Eu poderia dizer vários títulos que ele tem na Bíblia. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é o meu acusador. Ele é o teu acusador. Em Apocalipse diz que ele fica 24 horas, quer dizer, dia e noite, nos acusando. Ele nos tenta, nos faz cair em pecado, porque o pecado é o terreno dele. Vamos assim, entre aspas, o campinho dele se chama pecado. Ele te tenta para que tu peque, para que tu caia, para que tu se suje. E aí depois ele corre para a presença de Deus e diz, olha, ela fez isso, olha, ele fez aquilo, fulano, tá? Ele te acusa. Esse é o papel dele. Tentar, 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 de todas as formas, para que tu caia. E aí depois ele vai te acusar. Para quê? Para que ele te acusa? Para tu ser condenado, para tu pagar pelos teus pecados. Nós sabemos que os nossos pecados foram pagos pelo Senhor Jesus naquela cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como filhos e filhas de Deus, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais dívida. Isso tem que ser falado, repetido, frisado, gravado, impresso, registrado. Somos salvos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas as pessoas que vivem em pecado, sim, elas são acusadas. Por quem? Pelo acusador. Esse também é um dos nomes que o diabo tem. Acusador. Então, ele também é identificado na Bíblia como dragão. Falamos, né, da serpente. Também como besta, como mentiroso e pai da mentira. Gente, aí tu vai dizer que esse ser não existe? Sim, se o Senhor Jesus foi tentado por ele, se o Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira, se esse ser entrou em Judas, por que as pessoas negam? Porque isso também é uma estratégia maligna. Se tu não conhece teu inimigo, tu não sabe como vencer. É muito interessante quem joga futebol ou qualquer outro esporte, vai jogar, o time A vai jogar contra o time B. O que o time B faz? Estuda o time A. O que o time A faz? Estuda o time B. Quando um país vai entrar em guerra contra outro país, é a mesma coisa. Então, nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo e quais são as suas armas. E aqui o que Paulo está dizendo? As ciladas do diabo. Ciladas. Qual seria a interpretação dessa palavra ciladas? Primeira coisa que me vem na mente: armadilha. Estratégias, a gente viu naquele vídeo sobre o perdão. Táticas, artimanhas, ataques. Ele usa de estratagemas para nos enganar, até se fingir de anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos. Ele lida com o engano, ele lida com a mentira, ele lida sempre com aquilo que é das trevas, que é escuro, que é sujo, que é baixo, que é rasteiro. Essas são as armas que Satanás usa. Ele é também chamado de anticristo ou anticristos, pessoas que são influenciadas por ele. Onde mais tu vê que ele atua? Nas falsas doutrinas. Nós vimos isso também. Os falsos mestres, os falsos profetas, os que se dizem apóstolos, mas não são, os falsos pastores. Lembra no Sermão do Monte, os lobos disfarçados de ovelha? Estão no nosso meio. Tu pensa que é uma ovelhinha, mas é um lobo disfarçado. É um lobo. Ele só quer uma coisa: te devorar, te dilacerar, te destruir, roubar, matar e destruir. Tudo isso nós já vimos. Mas quem vence o mundo? A nossa fé. Aquele que tem o Senhor Jesus vence o mundo. E assim como está destinado para ele o fogo eterno, o lago que arde em fogo e enxofre, essa é, vamos dizer assim, a punição dele. Eu lembro de um texto que quando o próprio Senhor Jesus fala sobre o trigo e o joio, que tudo aquilo que é semeado do mal vem da parte dele, mas aquilo que Deus semeou, ele vai frutificar, vai fazer crescer, vai prosperar. E o que Deus não semeou, ele vai arrancar e vai colocar no fogo. A árvore que não der bons frutos, lembra? Vai para o fogo. Então nós sabemos, e ele também sabe, que o que está destinado para ele é o fogo eterno. Então,
o que ele quer? Levar o máximo de seres humanos junto. Mentindo, enganando, tentando tudo isso. Então, se nós estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, nós podemos e poderemos e ficaremos firmes contra as astutas ciladas do maligno. Essa é a minha oração. Amém.